Pessoal, é o seguinte, eu sei que alguns alunos farão algumas provas, né? Prova de bolsa, tem prova de ETEC. Eu acho muito bom você participar dessas provas porque você se testa, você vê como que você está, certo? Pensando nisso, eu consegui uma lista de exercícios e eu vou fazer a correção comentada agora aqui, tá certo? Vamos lá? Vamos ver como que vai sair isso daí? E olha que doido, aqui tem oração subordinada, oração coordenada, interpretação, tem muitas questões de interpretação, tá aqui. E muitas das provas que o pessoal faz nessa época tem muita interpretação, certo? Bom, aqui vamos já começar com a primeira questão. Opa, aqui, ó. Traz aqui um informativo aqui, né? Foi tirado de um jornal. O amor é cego, mas não se preocupe, nós levamos você até ele. Né? Clique aqui. Aí tá aqui da Folha, né? Foi tirado da Folha, tem o site. Bom, isso é muito comum, tá? Charge, cartoon, panfleto, propaganda. Isso é muito comum nessas provas, por quê? Porque eles querem ver o seu grau de interpretação de vários gêneros. Então eles vão colocar conto, crônica, notícia, poema, para ver como que você interpreta e lida com cada um desses gêneros e o que está sendo pedido ali. Eles podem pedir qualquer coisa disso, tá? Vamos ver aqui, ó, texto para as questões 1 e 2. Vamos ver o que que eles pedem aqui. Examine as interpretações da frase. Ó, então, fique atento aqui no que está pedindo enunciado, tá? As interpretações da frase, abre aspas, o amor é cego, fecha aspas. Primeiro, as pessoas podem não estar sabendo como encontrar parceiros amorosos. Pode ser. De repente o pessoal não está procurando, não está enxergando, de repente eles estão usando essa questão de estão cegos porque não enxergam quem está ali na frente, a pessoa amada está ali, alguém que está participando da sua vida, um amigo, sei lá, alguém, uma amiga, né? Alguém que está ali, você não está vendo. Sentimentos amorosos provocam alterações físicas. Não deixa de estar certo, né? Porque o pessoal, quando tá apaixonado, tá amando, fica meio bobo, né? Faz coisas, fala coisas e toma decisões que normalmente não tomaria. O amor é como uma doença. Também, quem tá amando aí tá dói, né? Ai, dor de amor, sente dor de amor. Você, amor, você esteve apaixonado? É, o pessoal sofre, né? Um sofrimento. Quem ama, amor, não é à toa que amor e né, paixão e sofrimento estão ali, ó, coladinho. Bom, continuando aqui, 4. Não vemos os defeitos da pessoa amada. Será? Aí vamos lá para ver o que está sendo pedido aqui. É comum publicidade explorar múltiplos sentidos de uma expressão. Na imagem acima, a frase "o amor é cego" foi empregada com duplo sentido, para ser interpretada em 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 ou 3 e 4. E aí, o que você acha? Qual desses você arriscaria? Então não adianta falar que é um só. Não, eu sei qual que é, eu sei que o amor não vê os defeitos da pessoa amada. Esse aqui eu sei, tá fácil, né? Mas é outra interpretação. Bom, se você arriscou na B, na um e na 4, você acertou aí, tá? Primeiro, realmente as pessoas podem, não é que não, podem não estar sabendo como encontrar parceiros amorosos. Às vezes, como eu disse, a pessoa tem ali alguém que está apaixonado, né? Aquele amigo, aquela amiga ali que está do lado, apaixonado, e a pessoa não vê. E o outro, a pessoa está cheia de defeitos, só pronta, só faz besteira, e a pessoa também não vê. Então, tá aí duas interpretações. Vamos lá para a próxima questão, que ele tem duas, né? Próxima questão. O amor é cego, mas não se preocupe. E segue o texto. O conectivo em destaque serve para. Olha lá, pessoal. Olha lá. Primeiro, temos que entender que nós temos um período composto aqui, tá? A frase, se você bem entende, uma frase escrita, ela vai começar com uma letra maiúscula e vai terminar com um ponto final. Então, um ponto que indique o final, que pode ser interrogação, exclamação, o próprio ponto final ou reticências, tá? Vírgula, ponto e vírgula, aspas, não encerram frase, só ponto final, interrogação, exclamação ou reticências. Tem uma frase completa. Então eu tenho duas orações. Quais são as orações? O amor é cego, tá? Quem manda na oração é o verbo. Não se preocupe. Uma frase com duas orações é um período composto. Você muito provavelmente já aprendeu isso. Se você é meu aluno e é de nono ano,
deve estar sabendo, com certeza sabe disso. Se não sabe, nós vamos conversar depois. Mas tudo bem. O conectivo tá aqui, ó. Destacaram para você não falar que não sabia. Em destaque serve para quê? Para explicar uma ideia anteriormente citada. Então, tem alguma coisa que ele está fazendo referência a algo na oração principal. Lembre-se, esta é a oração principal e esta é a oração coordenada, que é uma oração coordenada, período composto por coordenação, tá certo? Ele explica uma ideia anteriormente citada, oferece uma alternativa ao fato citado, tá? Então, tem uma explicação aqui, tem uma alternância aqui. Se você se lembra aí das aulinhas de coordenativa, você já vai lembrar aí um pouco, né? Indica uma oposição ao que foi dito anteriormente. Acrescentar, ele está acrescentando uma informação à ideia anterior, ou você acha que ele está concluindo um fato anteriormente apresentado? Meio fácil essa daqui, né? Então, está aqui, ó, induzindo uma oposição. O amor é cego, mas não se preocupe. Outras orações outras conjunções aí. Então, só para lembrar, conectivo mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Indica adversidade. Sai cedo para o trabalho, mas cheguei atrasado. Ó, se saiu cedo, entende que vai chegar no horário. Aconteceu alguma coisa e não chegou. Houve uma adversidade aí, né? Então indica uma adversidade. Opa, aqui a adversidade, uma oposição, uma contrariedade. Outras conjunções que poderiam ser usadas aqui, ó. Porém, entretanto, no entanto, todavia. Perceberam uma coisa importante? Eles não estão aqui perguntando qual o nome da oração coordenada. É como eu sempre falo para os alunos, é importante saber, mas não decorar o nome. Se você decora o nome, corre o risco de você se atrapalhar na hora de você explicar. O mais importante é entender o sentido. O que é uma diversidade? É algo que você não espera, algo que você não planejou. Então, se é assim, olha aqui, ó, o amor é cego, mas não se preocupe. Ué, se o amor é cego, eu tenho que me preocupar. Poxa vida, como assim? Então, eu tenho ideia que o mas, o porém, o entretanto, no entanto, todavia, indicam algo adverso, uma ideia adversa. Percebeu? Fácil demais aqui, né? Continuando. Agora tem um texto. Ó, se você conhece essas questões, você sabe que o texto é longo. Ó, vou até mostrar aqui para você. Ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Aqui acaba o texto. Carlos Drummond de Andrade, né? Foi publicado no Boca do Luar em 1987. Ó, vocês não eram nem nascidos quando esse texto foi publicado. Então, o texto é datado. Como assim datado, Carlão, de 1987? Não só isso. Tem coisas no texto aqui que nem existem mais, talvez. E tem coisas que vão ser faladas aqui que você não faz nem noção, tem nem noção do que é, tá certo? Então vamos ao texto. Muito bem. Como o texto é de 1987, ele está falando aqui música no táxi, porque não existia Uber, tá, gente? Não existia nem internet ainda, tava. Como a internet só chegou no Brasil mesmo lá pela década de 90, assim, de uma forma mais ampla. Música no táxi. Ó, repare que no título vai ser um pouco. O título, gente, de um texto, ele não é à toa. Não se coloca um título à toa. Ah, vou pôr qualquer coisa aqui. Não. Ainda mais uma crônica, né, de uma pessoa como Carlos Drummond de Andrade. O título, ele comunica, ele conversa com a gente. Muitas vezes você olha o título, não tem muito a ver. Lá no final do texto, ele é dá um estalo, ele fecha o ciclo, né? Você entende o que está sendo falado. Mas enfim, música no táxi. Prazeres do cotidiano. Então eu vou ler com você para você entender um pouco, né? Algumas coisas já vou explicando. Então vamos comigo no texto aqui. Prazeres do cotidiano. Quando menos se espera, você pega um táxi. Manda tocar para o seu destino. Manda não. Pede, por favor. Resigna, olha a palavrinha resigna. Resigna se conforma, tá, gente? Resigna-se a escutar durante 20 minutos, no volume mais possante, o rádio despejando assaltos, homicídios do dia. Os tiros, os gemidos, os desabamentos o acompanharão por todo o percurso. É a fatalidade da vida quando se tem pressa. Ponto. Vamos parar aqui rapidinho para fazer uma observação. Repare. Alguém está falando, uma pessoa que está contando, conversando com você, leitor, amigo, sobre pegar um táxi e ser obrigado, ou seja, estar ali conformado, resignado, resigna-se aqui, ó, conformado a ouvir o que o taxista
coloca no rádio, que geralmente é o quê? Desgraça, morte, assalto, tragédia. Então ele está acostumado, é isso que ele espera, é isso que ele acha que vai acontecer aqui no texto. Vamos seguir com o texto. Mas eis que o motorista pega um Oh, perdão. Mas eis que o motorista pega de um imprevisto cassete, coloca-o no lugar devido, liga e os acordes melódicos dos cantos dos bosques de Viena irrompem, ou seja, né, começam a tocar do Fusca amarrotado mais digno. Gente, deixa eu fazer um outro parênteses aqui com a palavrinha que apareceu aqui, um imprevisto cassete. O que que é um cassete para você, nascido aqui no século 21? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é um cassete. É isso daqui, ó. O que que é isso daqui? Isso aqui é uma fita cassete, tá? Isso aqui é um estojinho, e nós guardávamos o nosso cassete para ele não estragar. E aqui, ó, é uma fita cassete que nós colocávamos num aparelho toca-fitas. E aqui você podia tanto ouvir uma gravação que você comprava, assim como você comprava um LP, como comprava um CD, hoje você não sabe o que é isso. Mas se ia lá na loja, a fita cassete era muito mais barata do que um LP. Só que a vida dela era mais curta. Então você ia lá, comprava, ou você pegava, comprava o que nós chamávamos de fita virgem para gravar outras músicas, e você poderia colocar o LP e gravar a sua música, mas o que ele está falando é que ele pegou um cassete com músicas clássicas e colocou no aparelho e assim nós ouvimos músicas na rádio, rádio AM, FM que tocava, ou então você poderia ter várias fitas, né, e um toca-fita no seu carro e colocar a fita e tocar. Ela tocaria todo um lado, você tinha que tirar, virar, colocar do outro lado e tocar novamente. Isso aqui é lá quando os dinossauros andavam pela Terra, mas deixa eu guardar minha fita aqui e voltar para a explicação. Continuando aqui. É, voltando aqui, é, os acordes melódicos dos contos do Bosque de Viena irrompe do Fusca amarrotado mais digno. Bem, não é a nona sinfonia, nem um título menor da grande música, mas nós estamos na Sala Cecília Meirelles. Isso vale como homenagem especial a um passageiro distinto que pede, por favor, cumpre agradecer a fineza. Obrigado! O senhor mostra que tem satisfação em agradar aos passageiros, oferecendo-lhes música e não barulho e crimes. Não tem de quê, que aí é o taxista falando. O senhor também aprecia? O quê? Strauss é um dos meus prediletos. Sim, ele é agradável. O senhor está sendo gentil comigo. Ora, não tanto assim. Pus o cassete porque gosto de música. Não sabia se o senhor também gostava ou não. Se não gostasse, eu desligava. Portanto, não tem que agradecer. E já lhe aconteceu desligar? Ih, tantas vezes. Fico observando a fisionomia do passageiro. Uns mais acanhados, disfarçam, não dizem nada, mas tem outros que reclamam. Não querem ouvir esse troço. O senhor já pensou chamar Tchaikovsky de esse troço? Pois ouvi isso de um cidadão de gravata e pasta de executivo. Disse que precisava se concentrar por causa de um negócio importante. E Tchaikovsky perturbava a concentração e Tchaikovsky perturbava a concentração. Ele talvez quisesse dizer que ficava tão empolgado pela música que esquecia o negócio. Pois sim, nesse caso eu não falaria esse troço, que é o cúmulo da falta de respeito. Estou adivinhando que o senhor toca um instrumento. O passageiro falando, tá, gente? Olha a alternância e os turnos de fala. Estou adivinhando que o senhor toca um instrumento. Olhou-me admirado. Como é que o senhor viu? Porque uma pessoa que gosta tanto de música, em geral, toca. Seu instrumento é qual? Virou-se com tristeza na voz. Atualmente nenhum. O senhor sabe, né? O senhor sabe, essa crise geral, a gasolina pela hora da morte. E não é só a gasolina, a comida, o sapato, o resto. Tive de vender para tapar uns buracos. Mas se as coisas melhorarem este ano, melhoram. As coisas têm que melhorar. Achei do meu dever confortá-lo. Porque clarinetista sem clarinete, o senhor sabe, é um negócio sem sentido. Clarinete tem essa vantagem, dá o recado sem precisar de orquestra. Um solo bem executado não precisa mais para encantar a alma. Mas clarinetista sozinho fica até ridículo. Não diga isso e não desanime. O dia em que arranjar outro clarinete, quem sabe,
Talvez até seja o mesmo que lhe pertenceu, será uma festa. Mas se demorar muito, eu já estarei tão desacostumado que nem sei se volto a tocar razoavelmente, porque o senhor compreende. E não, e não sou um artista, minha vida não dá folga para estudar nem meia hora por dia. Última parte, pessoal. O importante é gostar de música. Tem amor e devoção por música. E estava se vendo que o senhor tem de sobra. Ah, lá, isso está certo. Não importa que o senhor não seja solista de uma grande orquestra, e mesmo de uma orquestra comum, ninguém precisa ser grande em nada desde que cultive alguma coisa bonita na vida. Seu rosto iluminou-se. Que bom ouvir uma coisa dessas. Agora vou lhe confessar que isso de não ser músico, dos tais que arrebatam o auditório, sempre me doeu um pouco. Não era por vaidade, não. Quem sou eu para ter vaidade? Mas um sonho esquisito, sei lá. Ficava me imaginando num palco iluminado, tocando. Bobagem, né? O senhor desculpe. Agora agora a sua palavra deixou tudo claro. Basta eu gostar de música. Não é preciso que gostem de mim, nem que ela goste de mim. Obrigado ao senhor. Olhei o taxímetro, tirei a carteira. Eu nem deveria cobrar o senhor. Fico até encabulado. Ponto de exclamação. Pessoal, perceberam o tamanho do texto? Olha o tamanho desse texto. Isso daqui é de propósito, tá? Não sei se você já fez outras provas, mas eles colocam textos desse tamanho, primeiro, para cansar. É de propósito. O texto é bom, não é ruim, não. Poderia ser um texto mais pesado, mais técnico, um texto, um artigo de opinião, mas é um conto, perdão, uma crônica. Tá muito bom. No caso aqui, se você não tem hábito de leitura, você já teria se perdido ali no terceiro parágrafo. Se você não está acostumado a ler, se você não está acostumado a ler coisas que isso aqui, com certeza, quem colocou sabia que vocês que fariam a prova não teriam alcance desse, não teriam nascido nessa época. Então é um texto que não é para qualquer um, é para pessoas que têm hábito de ler. Carlão, eu não tenho hábito de ler, então está na hora de começar a ter, porque esse tipo de coisa é muito cobrada. Ah, mas como que eu vou saber coisas que aconteceram em 1987? Não são coisas. Ele não vai perguntar aqui o que era uma fita cassete, mas ele vai perguntar coisas no texto que você ficou preocupado com informações que você não sabia e se perdeu e não viu informações importantes passando aqui. Repare que você vai da questão 3 até a questão 12. São 9 questões dentro de um único texto e você vai ter que ficar revisitando o tempo todo. Então, leitura é importante desde já, certo? Vamos às questões. O que que nós temos aqui? Quando menos se espera, sem alteração de sentido, o conectivo em destaque pode ser substituído por. Olha aqui uma oração subordinada adverbial aparecendo, gente. Hoje eu trabalhei com os meus alunos isso. Na verdade, eles deram aula de orações subordinadas e trabalharam orações subordinadas temporais aqui, ó. Tem uma oração subordinada adverbial numa ordem indireta aqui, ok? Quando menos se espera, não tem a oração subordinada, perdão, não tem a oração principal na frase. Não precisa, eles estão perguntando só da subordinada. Sem alteração de sentido, então, o conectivo em destaque pode ser substituído por embora, desde que, mesmo que, uma vez que ou no momento que. Qual que você acha que é? Qual você arriscaria? Pessoal, se é quando, é tempo. Se é tempo, é momento. Desde que menos se espera, mesmo que menos se espera, uma vez que menos se espera, não, no momento em que menos se espera, alguma coisa acontece. Perceberam? Então, conjunção quando, uma conjunção subordinativa adverbial temporal, podendo ser substituída por no momento em que, sem alterar sentido. Carlão, preciso decorar isso aqui? Conjunção subordinativa adverbial temporal. Claro que não. Primeiro, você tem que entender que é uma oração, que faz parte de uma oração subordinada. Por quê? Porque a oração, ela completa o sentido da oração principal. Sozinho, se eu chegar para você assim, ó, quando menos se espera, eu falo assim, que você tá maluco? Não tem sentido. Então, ela completa o sentido de outra. Ela tem uma função de um advérbio, tá? Então, ela é uma oração. Ela é uma, aqui, ó, no caso do quando ele tá falando, né? Quando pertence a uma oração subordinada, então ele é uma conjunção subordinada, tem função de advérbio, então ele é um advérbio, e dá ideia de tempo. Olha como você, quando você entende, você não precisa ficar decorando nada. Então, agora, independente de decorar ou não, a questão não pediu o nome. Qual o nome da classe gramatical que pertence à palavra em destaque? Aí seria um problema, mas não foi, certo?
tá? Aqui eu tenho uma concessiva, uma conjunção concessiva. Aqui eu tenho uma condicional, uma locução conjuntiva condicional. Eu tenho uma locução conjuntiva causal e uma locução conjuntiva concessiva. De novo, duas concessivas aqui, o embora e uma vez que. Beleza? Questão 4. A finalidade principal do texto é. Ok, ó, interpretação agora. Pura interpretação. Para que esse texto foi feito? Qual a finalidade desse texto? O que ele espera que você indique? Contar como é o cotidiano prazeroso de um taxista, de um motorista de táxi, né? Um taxista, e a vida dos passageiros que viajam com ele? Será que é isso? Será que ele está preocupado com o dia a dia do taxista, o dia a dia de quem viaja com táxi? Será que é aí que está a questão? O que vocês acham? Você acha que é isso? Você acha que não é isso? Denunciar as injustiças sociais que fazem com que um músico, por falta de oportunidade, exerça outro tipo de profissão. Tá falando em injustiça? Tá, poxa, o cara teve que vender o clarinete dele lá porque ele tá passando uma situação complicada e virou taxista ou era taxista. É disso que tá falando? Será que realmente essa questão foi abordada porque é uma crítica à sociedade do momento? Mostrar que um motorista de táxi também pode ser culto e surpreendente, surpreender as pessoas. Hoje é muito comum, pessoal. O cara, ele é motorista de Uber e ele é engenheiro. Eu já peguei, né, Uber algumas vezes, que o motorista era engenheiro, ou professor, ou era gerente de uma empresa. Tá aí, né? Situação crítica, desemprego chega para todo mundo. Mas antigamente não era comum. A pessoa tinha uma profissão, a profissão dela era aquela, e dificilmente ele ia largar aquilo para ser taxista. Apesar que ser taxista ganhava muito dinheiro. Mas será que é mostrar que, quando menos se espera, podemos romper com a rudeza do cotidiano e encontrar prazer em uma situação inesperada? Será que é isso aqui? Falar de profissões simples que contribuem para a sociedade. Vamos ver qual que é? Qual você indicaria aí? Pessoal, tá aqui, ó. Mostra que, quando menos se espera, podemos romper com a rudeza. O que que é rudeza, Carlão? É a situação rude, situação difícil, situação catastrófica. Lembra quando eu comecei a ler o texto? O que que ele fala lá no primeiro parágrafo? Que ele estava esperando que ele ia entrar, o cara ia ligar o rádio, desgraça, é aquele, é coisa rude, né? Você tá, não quer ouvir aquilo, você, né? Enfim, hoje você coloca um fone, na época não existia fones tão acessíveis assim para colocar. Então é isso, rudeza do cotidiano, encontrar prazer em uma situação inesperada. Carlão, eu nunca acharia essa resposta. Eu não sei nem o que eu colocaria. Vamos voltar ao texto? Olha como o texto começa lá no início, ó. Observe lá, o texto é iniciado: prazeres do cotidiano, quando menos se espera. Então, por isso que eu falei, você precisa ficar revisitando o texto. Não é daqui, chegou aqui nessa questão, falou, meu Deus, e agora? Qual que é? Qual que é? Volta no texto, procura lá. Se você for lá no início do texto, você vai ver exatamente esse trecho aqui, ó. Prazeres do cotidiano, quando menos se espera, aí você vai no enunciado, vai começar a ler. O que está falando assim, ó? Mostrando que, quando menos se espera, ó, quando menos se espera, tá aqui, ó. Podemos romper com a rudeza do cotidiano e encontrar prazer em uma situação inesperada. Prazeres, cotidiano, cotidiano. Percebeu? Percebeu como tá fácil? Percebeu como tá simples? É isso, cara. Não tem muito o que. Do resto, tá aqui. Chegou, bateu o olho e viu. Se voltar no texto, você acha. Ok? Questão 5. E os acordes melódicos dos contos dos bosques de Viena irrompem do Fusca. De novo, uma de interpretação aqui, ó. Irrompem. Carlão do céu, o que que é irrompem? Você não usa irrompem no seu dia a dia? Você tava lá e de repente o som do celular irrompe o silêncio? Não, você não fala isso. Ninguém fala isso hoje em dia, cara. Mas você lê, e como você faz para interpretar? No contexto. Gente, ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sei tudo. Os professores não sabem tudo. Como que nós fazemos quando nós estamos lendo alguma coisa e chega uma palavra que eu não conheço? Isso acontece às vezes que eu estou lendo algum livro, estou lendo algum artigo, estou lendo alguma coisa. Você pega informações ao redor, tá? Ao redor. Olha lá. Ele lembra da situação. O cara pegou a fita e colocou no seu toca-fita, colocou ali, e o que que aconteceu? Começou a acontecer? Começou a tocar música, né? Então você, já imaginando
a situação, você já vê, ó. E os acordes melódicos dos Contos dos Bosques de Viena irrompem do Fusca. Começou a tocar música, cara. A palavra em destaque no trecho acima significa o quê? Invadir subitamente, manifestar-se em alto volume, fazer-se ouvir delicadamente, entrar delicadamente ou aparecer misteriosamente. O que que você colocaria? Invadir subitamente. Ele ligou, irromperam, ó, invadiu subitamente. Ele manifestou-se em volume alto, mas entre manifestar-se e invadir subitamente, o cara colocou e apertou o play, começou a tocar. Fez-se ouvir delicadamente, apesar de ser música clássica, não é isso que ele fala, que começaram a irromper. Não parece ser delicadamente, né? Entrar delicadamente também não é, e aparecer misteriosamente, não, né? Ele irromper, não dá essa ideia. Certo? Seguindo, questão 5. Em relação à acentuação gráfica, analise as proposições, ou seja, as afirmações a seguir. As palavras rádio, negócio e auditório são acentuadas por serem proparoxítonas. Tá certo isso? Será que tá certo? As palavras ninguém também são acentuadas por serem oxítonas terminadas em em. A palavra agradável é acentuada por ser uma paroxítona terminada em L, tá? Isso aqui não é um I, não, isso aqui é um L minúsculo, tá certo? As palavras táxi, será e está obedecem à mesma regra de acentuação. Ok. Aqui nós vemos que ninguém também sim terminam em em, mas elas são oxítonas. Você lembra que são oxítonas? Você lembra que são paroxítonas? Que são proparoxítonas? Lembra? Importante, porque para acentuação é importante lembrar o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Muito bem, vamos lá. Qual que você, lembrando a regra de acentuação só para aí, lembrar, pessoal, eu tenho uma aula super fácil para aprender acentuação, tá? É uma aula assim que eu conto a história de como eu aprendi na faculdade com uma professora incrível. A professora Ana Maria ensinou assim uma coisa que foi revolucionária na minha vida de acentuação, ok? De um jeito que as escolas não ensinam. Bom, pelo menos não ensinavam até enquanto eu estudava ou quando eu via alguém ensinando, porque eu ensino desse jeito e é um jeito fácil para aprender, ok? Então, no curso Aprenda Gramática, tem uma aula só de acentuação e meu amigo, é batata. Se você seguir a regra que eu estou ensinando ali, você nunca mais vai ter problema de acentuação, mesmo que você não conheça a palavra, ok? Voltando. E aí, o que que você acha? Qual dessas aqui está certo? Bom, é a 2 e a 3. Primeiro, na um, aqui ó, eu pintei? Não pintei. A um, por que que a um tá errado? As regras rádio, negócio e auditório são acentuadas por serem proparoxítonas, não são proparoxítonas, não são proparoxítonas. Rádio, não é radio. Professor, radio, não é radio. Ô, liga o radio aí pra gente ouvir uma música. Não é assim que fala. Rádio. Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Não lembra o que é um ditongo? É quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Negócio, tá? Tenho uma paroxítona também. Oxe, o que aconteceu aqui, cara? Ó, o negócio deu um salto aqui. Paroxítona terminada em ditongo. Deixa eu pegar a borracha aqui que até. Eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo também. Auditório. Paroxítona terminada em ditongo. Essa é uma das regras. Paroxítona terminada em ditongo é acentuada na sílaba tônica. Essa é uma das regras. Rádio, negócio, auditório, relógio, canário. São paroxítonas terminadas em ditongo e são acentuadas. 2. Ninguém e também são acentuados por serem oxítonas terminadas em "em". Tá certo. As oxítonas terminadas em "a", "e", "o", "em" são acentuadas. Carlão, fala de novo. Já vou falar, calma aí. A palavra agradável é acentuada porque é uma paroxítona terminada em L, certo? Mas eu não gosto dessa regra. A minha regra é diferente. As paroxítonas terminadas em A, E, O, em AN não são acentuadas, salvo exceção. Então, ó,
Agradável é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em An. Você tem que guardar 5 terminações. Singular ou plural? Então você guarda 5 singular, que plural é a mesma coisa. Ok? Então, você não precisa ficar guardando aquele monte de terminações com X, com M, com AN, O, R, S, e blá, blá, esquece. Você não precisa guardar aquele monte de coisa. Você guarda A, E, O, em AN. Quem foi meu aluno sabe disso daí. Paroxítonas terminadas em A, E, O, em AN não tem acento. Salvo exceção. Depois a gente fala disso, ok? Vamos aqui. Então, aqui tá certo. Por que essa A4 não tá certo, professor? Táxi, será e está não obedece à mesma regra de acentuação. Táxi é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em IAN. Paroxítona terminada em A, E, O, em AN não é acentuada. Táxi é uma delas, que é paroxítona e não tem essas terminações aqui. Então ela tem acento. E por que será está tem acento? Porque a oxítona é o contrário. Oxítona terminada em A, E, O, em, esquece o AN agora, é acentuada, tá? Está, será, sofá, boné, giló e por aí vai, certo? Então, só essa aqui. Coloquei aqui rapidinho para você que está na dúvida. É uma regra que é papum, tá, gente? Não tem todas as regras, não tem nem exceções aqui, mas para você ficar ligado, regra básica de acentuação. Paroxítonas terminadas em A, E, O, em AN, repita comigo. A, E, O, em AN. Ou plural. Plural é a mesma coisa, mas não precisa guardar o plural. Guarda o singular, porque o plural é a mesma coisa. Não são acentuadas, salvo exceções. Por que você não colocou exceção? Porque tá na minha aula, cara. Tá na minha aula. Você não precisa ficar pensando nisso aqui agora. Oxítonas terminadas em A, E, O e em, singular ou plural, tá? São acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas na sílaba tônica. Todas. E monossílabo, o que é monossílabo? Palavra de apenas uma sílaba. Trem, pá, mão, pó, fé. Então, monossílabos tônicos, porque existem monossílabos átonos, monossílabos tônicos terminados em A, E O, ou plural, são acentuados. Pá ou paz, pá, ferramenta, tá? Não tô falando de. É terminado em A e tem acento. Trem é monossílabo e não termina em A, E O, não tem acento. Fé tem acento. Pó tem acento, ok? É isso. Vamos seguindo daqui. Próxima questão. No trecho, bem, não é a nona sinfonia, nem um título menor de grande música. Nós não estamos na Sala Santa Cecília, e isso vale como homenagem especial a um passageiro distinto que pede por favor. Observamos um narrador que. Eu vou falar narrador agora. Tipos de narrador. Existe narrador. Existem vários, né? Existe narrador narrador personagem, primeira pessoa. Tem narrador onisciente, que é aquele. Melhor, né? Existe o narrador personagem, que é a primeira pessoa. O narrador observador, que é a terceira pessoa, mas ele só observa, ele não sabe de tudo e nem está em todo lugar. Ele só observa a partir de um ponto de vista, então sua informação é limitada, mas ele não participa da história. Existe o narrador onisciente, que sabe de tudo, sabe o que a pessoa está sentindo, sabe o que a pessoa fez, o que ela vai fazer, sabe de tudo. Existe geralmente o onisciente e também o onipresente, que é que além de saber tudo, ou né, sabe tudo, ele está em todo lugar. Enquanto está acontecendo alguma coisa, ele sabe o que está acontecendo em outro lugar. Então é o onipresente. Onisciente e onipresente geralmente é a mesma coisa. Mas e aqui? E aqui? Observamos um narrador que relata como se não conhecesse os pensamentos e sentimentos das personagens, apenas observa os fatos da história, participa da história como personagem, conta a história e não participa da ação relatada, tudo sabe e conhece o pensamento e os sentimentos das personagens que participam da história. E aí, qual você acha que é? Se você diz que é a C, perfeito. Participa da história como personagem. Carlão, mas não é alguém que está contando lá? Não, gente, não é alguém que está contando, não. Ó, temos informações. É ele conversando com você. Ele tá contando para você o que que acontece quando entra num táxi, que tudo que acontece ali, que já espera, ele tá esperando. De repente começa uma conversa ali entre ele e
e o motorista, e você está participando, e é ele que está contando ali aquela história, ele participa sim da história. Algumas informações que podem ter passado despercebidas aqui, tá, gente? O que que é Nona Sinfonia, gente? É uma belíssima composição de Beethoven, uma música clássica composta por Beethoven, Nona Sinfonia. Ele cita a Sala Cecília Meirelles, é uma sala das mais tradicionais, uma das mais tradicionais salas de concerto do Brasil, tá? E está localizado lá no Rio de Janeiro. Carlão, eu não sabia disso, eu sou obrigado a saber? Bom, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é que eles baixem provas de ETEC e outras provas, quando vão fazer provas assim, estudem as provas dos anos anteriores. E quando você se depara com uma informação como essa, você vai procurar. Peraí, Sala Santa Cecília, nunca ouvi falar, o que que é? Vou pesquisar. Google. Vai pro Google, gente. Ah, o que que é Nona Sinfonia? Nona? Porque ele tinha 9 e essa é a nona? Será? Vai pesquisar. Quem que compôs a Nona Sinfonia? Vai pesquisar. Porque se surgisse de novo num outro texto, se surgisse de novo em alguma outra coisa, você tem essa informação. Você já sabe, você aprende. Isso é estudar, gente. Isso é estudar. Então, isso é uma das maneiras de você estudar, ok? Então, você não é obrigado a saber, mas uma vez que você teve contato com essa informação, você é obrigado a procurar essa informação e aprender, ok? Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Já estamos aqui caminhando na questão 7. Eu queria deixar aqui um lembrete que eu vou fazer o lançamento de um curso de gramática. Então, se você tem dúvidas de português, se você tem dúvidas de gramática, de interpretação, figuras de linguagem, se atrapalha, não sabe direito o que é isso, não estudou direito na época da pandemia, ou está numa escola que você sabe que não oferece o que você precisa, ou se você é pai e sabe que seu filho está com dificuldade em língua portuguesa, em gramática, eu vou lançar um curso de gramática e interpretação, né? O nome do curso é Aprenda Gramática e que vai trabalhar todas essas informações. Então, fique ligado, inscreva-se no curso assim que eu fizer. Nossa, eu vou deixar o link aqui da inscrição, né, aqui nos comentários. Se inscreva para que você possa receber o lembrete. E vou dar uma aula grátis explicando, vou fazer uma aula de acentuação, explicando as regras de acentuação e para você ver como eu vou explicar ali também como que vai funcionar o curso, tá? Como que vai ser. Então, se você quer, gosta de estudar, ou quer, ou precisa, e todo mundo precisa, gosta de ficar fazendo revisões enquanto as aulas estão rolando, inscreva-se e entre no curso. Isso vai ajudar muito você a caminhar sempre entendendo bem o que o professor está trabalhando. Não é uma substituição, é um trabalho em conjunto com o seu professor, tá certo? Beleza? Então é isso. Vamos continuar. Pessoal, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou fazer um outro vídeo para não ficar muito cansativo, muito longo, fazer um outro vídeo continuando a partir da questão 8 aqui. Então é isso. Vou parando por aqui, continuamos a partir do próximo vídeo, ok? Fui!